Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós. Vamos começar mais esse momento com Deus, com uma oração? Oremos. Senhor, nós oramos nesse momento através da pessoa de Jesus, que é o nosso Salvador e também o nosso mediador. Nós queremos te oferecer as nossas homenagens e te pedir para falar conosco através da iluminação da sua palavra, que o Espírito Santo nos faça ter uma compreensão correta e verdadeira da sua palavra. Amém. Eu quero ler em Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Diz assim o texto sagrado: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Eu quero compartilhar convosco 5 fatos sobre a vida de Adão. O primeiro fato que eu quero compartilhar convosco é que Adão foi o primeiro homem criado por Deus. E se ele foi o primeiro homem criado por Deus, Eva foi a primeira mulher criada por Deus. É por isso que todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, Adão e Eva são os nossos primeiros pais. Adão, ele é o líder da raça humana. Ele é o cabeça de toda a humanidade. Eva é a representante da humanidade feminina, é a líder das mulheres, mas ela é a mãe de toda a humanidade. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente, e todas as pessoas procedem de Adão e Eva. Os especialistas dizem que já existiram 40 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente, e todas elas, independente se o número é exato ou não, vieram de Adão e Eva. O segundo fato que eu quero compartilhar convosco sobre a vida de Adão é que ele foi o primeiro marido. E se ele foi o primeiro marido, Eva foi a primeira esposa. Esse foi o primeiro casal que nós tivemos na história da raça humana. Detalhe, o único casal que foi abençoado pelo próprio Deus. Deus disse para ambos: multipliquem-se, sejam férteis e encham a terra. Então Adão e Eva podiam dizer: Deus nos abençoou com a dádiva do casamento. Então, todos os demais casamentos procedem desse casamento que é modelo e padrão na Bíblia. É um casamento heterossexual, monogâmico e sagrado. Então, é um modelo para todos os demais. E indissolúvel. Então, por isso que nós temos ele como referência. O terceiro fato sobre a vida de Adão, que eu quero compartilhar convosco, é que Adão foi o primeiro pecador. E se Adão foi o primeiro pecador, Eva foi a primeira pecadora. Nós sabemos, quando lemos o relato da queda da humanidade, ou da queda do homem, em Gênesis 3, que Eva comeu primeiro do fruto. Mas, teologicamente, a Bíblia atribui o pecado original a Adão e não a Eva. Por quê? Porque Deus havia falado com Adão. Deus disse para Adão comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha todas as árvores. Adivinhem de qual que ele quis comer?
exatamente, da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma atitude tipicamente humana, né? Nós podemos fazer 1 milhão de coisas que Deus abençoa, mas as 10 que Ele proíbe, nós vamos lá e fazemos. O interessante é que até então, provavelmente, Adão e Eva eram vegetarianos, porque não havia morte no mundo. Então, a morte no mundo entrou como consequência do pecado. Então, o homem passou a comer da carne dos animais, mas até então eles só comiam, Adão e Eva só comiam das árvores. O quarto fato que eu quero destacar sobre a vida de Adão é que ele foi o primeiro pai. E é claro, se Adão foi o primeiro pai, Eva foi a primeira mãe. Adão e Eva foram abençoados com a dádiva do casamento. Eles foram abençoados com filhos. Mesmo depois de terem pecado contra o Senhor, eles constituíram família, viveram em um lar que foi arrebentado depois com um homicídio causado por Caim, que matou o próprio irmão Abel. Mas a verdade é que eles foram abençoados e depois Deus deu 7 para eles e eles tiveram outros filhos e filhas que a Bíblia não revela o nome. E o quinto e o último fato que eu quero destacar sobre a vida de Adão é que Adão é o primeiro tipo de Cristo nas Escrituras. E o interessante é que Adão é um tipo de Cristo em contraposição a Cristo. E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5. Você vai ler que ele vai fazer contrastes entre Adão e Cristo. Adão caiu e com ele toda a humanidade. Jesus Cristo venceu e com ele toda a igreja. Aqueles que seguem o exemplo de Adão terminam os seus dias num túmulo sem esperança, mas aqueles que seguem a Jesus são alimentados pela esperança da ressurreição e da vida eterna. Em Adão temos morte, em Cristo temos vida. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 5, nós vemos os contrastes que Paulo vai fazer entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão caiu e representava Cristo, mas ele foi um tipo de Cristo em oposição a Cristo. Adão pecou em um paraíso. Jesus Cristo venceu o pecado num deserto. Então, na primeira tentação, Adão sucumbiu. Jesus, nas suas primeiras tentações, não sucumbiu e em nenhuma outra ele cedeu. Então, nós sempre vamos ver esses contrastes entre Adão e Jesus. Adão como representando aquele que trouxe a morte para o mundo, aquele que trouxe a condenação e a maldição para o mundo, e Jesus, aquele que trouxe vida, justiça e todas as bênçãos da salvação. Então essa era a palavra que eu queria compartilhar convosco nesse momento. Os 5 fatos sobre a vida de Adão. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima.